Irmão Wellington, por que o senhor prega tanto contra as igrejas? Porque as suas pregações sempre incluem igreja, igreja. Porque a igreja é assim, porque a igreja é assim. Sabe por que eu faço isso? Porque a verdade tem que ser levada aonde a mentira está predominando. E esse princípio de igreja que o povo vive é mentira do diabo. E a palavra de Deus diz que nós devemos condenar as obras infrutuosas das trevas. Esse princípio pregado para o povo de igreja é uma grande mentira de Satanás. Foi uma grande estratégia sutil que ele criou para impedir muitas pessoas do caminho da verdade, da vida com Deus em Cristo, e tirar as pessoas da salvação. Com a sutileza, fazendo o povo pensar, entender que estão servindo para Deus. Essa pregação, esse princípio, essa ideia de igreja, não foi pregada por Jesus. Isso é uma sutileza de Satanás, que prende, escraviza as pessoas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu muito me perguntava por que tanta igreja católica, no mundo inteiro, em todos os lugares, em todas as nações, tem instituição, espaço geográfico igreja católica, no mundo inteiro. Sabe por quê? Porque era a forma por onde eles dominavam as pessoas, escravizavam as pessoas, estabelecendo igrejas como lugar do povo estar adorando a Deus. E por esses meios, o sistema do inferno conseguiu e consegue, até hoje, prender e impedir milhões e milhares de pessoas no mundo inteiro da vida com Deus, do caminho da salvação. Porque Cristo, ele nunca centralizou o seu povo, estabelecendo como princípio, meio e regra para a vida com Deus, ambiente religioso nenhum, centralizando o povo dentro de nenhuma instituição sobre regras, princípios, valores e autoridade eclesiástica de homens. Jesus não colocou esse princípio, não deu essa direção e não dirigiu seu povo, seus discípulos, para viver dentro desse princípio. Então é por isso que eu prego muito sobre essa questão de igreja, instituição, denominação, lugar físico, geográfico, que é pregado a mentira de que ali é a casa de Deus, onde o povo centraliza a sua vida e seu viver com Deus, onde o povo vive sua devoção de fé e consagração a Deus, por meio desses ambientes, chamado igreja, sob a autoridade e o domínio dos homens, que se colocam como autoridade eclesiástica, a autoridade espiritual de Deus para o povo. Isso tudo é mentira. É por isso que eu trabalho tanto em cima disso. Porque aí foi o grande desvio da fé que aconteceu no século III, quando os cristãos que viviam a fé, a fidelidade, a vida devota e consagrada a Cristo pela palavra, se filiaram ao sistema religioso católico romano e passaram a viver uma vida de fé em Deus, uma vida consagrada e devota a Deus, uma vida de fidelidade a Deus, não mais por Cristo pela palavra, mas passaram agora a viver pelos lugares, ambiente e igreja, no sistema católico romano, aonde centralizaram sua vida com Deus, devotando, se consagrando e vivendo como se fosse para Deus, centralizado dentro do ambiente igreja. E passaram a ser subjugados sobre a autoridade e o domínio, não mais de Cristo, mas dos homens, os líderes religiosos, que agora estabeleceram meios, regras, normas, rituais,
sacrifícios, penitências, cerimoniais, obrigações, atividades, tarefas, para o povo se submeter como se fosse para Deus, dentro das igrejas, sob a autoridade deles. É aí que acontece a grande investida do diabo para desviar muitos de Cristo e fazer muitos viver perdido de Cristo, achando que estão vivendo a vida com Cristo e para Cristo. Então esse é o motivo pelo qual eu tenho trabalhado muito esse assunto, combatendo, refutando, expondo a verdade, condenando essa mentira desse princípio de igreja, que é pregada por todos os líderes de toda a religião. Está entendendo? É por isso que eu prego tanto. Olha, a igreja não é um lugar para você viver para Deus. Igreja não é um lugar para você consagrar sua vida a Deus. Igreja não é um lugar para você encontrar Deus. Igreja não é um lugar para você adorar a Deus. E por aí vai, irmãos. Por quê? Porque tem que se pregar a verdade. Como o povo vai ser liberto? Se a verdade não for levada ao conhecimento desse povo. Tem que se pregar a verdade. Tem que se levar para o povo a luz de Deus. Diante das trevas. Diante do engano. Diante da mentira que escraviza e aprisiona o povo. O apóstolo Paulo, Pedro, João, nenhum dos apóstolos pregaram esse princípio de igreja que hoje se prega pelos homens dentro das igrejas. O sistema católico romano, olha aonde está a sutileza de Satanás. O sistema católico romano criou essa mentira como verdade de Deus, de igreja de Deus, instituição. Até hoje o povo vive, não mais pelo sistema católico romano, mas pelo sistema religioso evangélicos e outro sistema. O povo vive preso nessa mentira de que igreja é a casa de Deus. É a igreja de Deus, é o lugar. E ai de você se não estiver lá, você não é de Deus. A igreja católica, o sistema católico romano, dentro de uma visão política, para dominar o povo, manter o povo na autoridade de Roma, eles criaram a ideia de que a igreja romana, a instituição, era a igreja de Cristo. E o povo agora, para servir a Deus e ter salvação, só por meio da igreja católica. E quem não fosse católico, não se submetendo aos rituais e cerimoniais de batismo, de ceia, dessas coisas que hoje o povo vive dentro das igrejas evangélicas também, não era de Deus. Então a igreja católica, por muitos séculos e até hoje, tem pregado essa mentira, onde tem escravizado milhões e milhares de pessoas. E a igreja católica dizia que quem não fosse batizado na igreja católica, pelos padres, o Papa, não era salvo, porque eram considerados pagãos. E os pagãos morriam sem salvação. Pode assistir um filme de histórias medievais, que você vai ver isso contado na história secular. O sistema católico romano pregava e ainda prega, dizendo que não tem salvação fora da igreja católica. Mas não é só o sistema católico romano. As igrejas evangélicas também. Uma dessas igrejas desse sistema evangélico é a Congregação Cristã do Brasil. Essa igreja prega que a graça por onde o homem é salvo é a igreja, é a denominação. Congregação Cristã do Brasil. Veja que absurdo. E o povo é ensinado que a salvação é por meio dessa igreja. Então veja como o diabo trabalha a grande mentira dele dentro de uma subliminar, de uma sutileza, de uma forma inteligente, que leva as pessoas a se perderem de Deus, fazendo elas pensar que estão em Deus com essa mentira de igreja, que foi colocada na mente do povo, que é um lugar de encontrar Deus, que é um lugar de servir Deus, que é um lugar de adorar a Deus, que é um lugar de servir a Deus.
Então tem que ser pregada a verdade para combater essa mentira. Agora, a pergunta é: como vão pregar a verdade se estão compromissados com a mentira? Como vão pregar a verdade se estão dentro da mentira, vivendo a mentira? Quem está na mentira não tem como pregar a verdade. A verdade tem que ser pregada por quem está liberto da mentira. Está entendendo isso? E só está liberto da mentira quem está em Cristo. Na verdade, que liberta. Quem está na mentira continua preso. Pregando a mentira em nome de Jesus. Olha como o diabo é sutil. Ele usa o nome de Jesus. Ele leva os seus adeptos a pregar o evangelho. Agora adicionando, misturando, falsificando, contaminando. Esses homens, é por isso que o apóstolo João vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não é de Deus. Eles pregam a doutrina de Cristo. Eles pregam o evangelho. Eles pregam que Jesus é o Salvador. Eles pregam que a salvação é por Jesus. Ele morreu por nós. É Ele o Salvador. Mas lá dentro, quando ele vai enxertar o dízimo, ele vai enxertar o sábado, ele vai misturar guardar sábado, ele vai colocar outros meios, adicionando outros, vão enxertar outros meios, adicionar outras coisas, que é aí que vai entrar o desvio, onde você vai ser desviado da fé, onde você vai ter o seu entendimento corrompido do evangelho, porque você vai estar vivendo e sendo instruído no evangelho adulterado, misturado com os preceitos e valores dos homens, que enxertam meios, regras, normas e outras coisas para você viver com Deus. Então esse evangelho é o evangelho anátema, contaminado. O evangelho de Cristo não conduz o homem a nenhuma igreja. Não mostra ao homem lugar santo, sagrado, casa de Deus, igreja. O evangelho de Cristo não convida o homem a nenhum ritual de igreja. Batismo, ceia, sábado, dízimo, culto disso, culto daquilo, campanha, pacto, voto, marcha, flagelo, penitência, rosário, terço, missa. O evangelho de Cristo não ensina nada disso. Então, a partir daí, quando as pessoas se envolvem nesse princípio de igreja, se perdem de Cristo, porque vão viver paganismo, vão viver misticismo, vão viver o anátema, abominações, heresias de perdição, doutrinas e demônios, movimentos vãs. Por quê? Porque estão dentro das igrejas, onde está pregada a mentira de Satanás. Sabia que, quando Jesus diz sinagogas de Satanás, podemos aplicar isso para essas igrejas? Por quê? Porque essas sinagogas, esses ambientes, o que era sinagoga? Primeiro que a sinagoga era um espaço pagão, que era grego. Os judeus, escute isso, aprenda uma coisa aqui. Como surgiu as sinagogas? O povo de Deus, quando saiu do Egito, passaram a adorar a Deus num lugar chamado tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era uma tenda móvel que era montada para a finalidade do sacrifício, do ritual, do cerimonial de adoração a Deus, que era pedido, estabelecido no Velho Testamento, porque ainda não tinha o sacrifício perfeito sendo consumado para levar o homem a Deus. Então, na velha aliança, o povo tinha que viver isso ainda. Então, o lugar que o povo ia centralizar a sua adoração a Deus era no tabernáculo, na tenda do tabernáculo, que era uma tenda móvel, onde tinha um objeto chamado Arca da Aliança. Tinha os sacerdotes, que era o mediador do povo para com Deus. E a partir daí, o povo ia para esse lugar para oferecer sua adoração, seu sacrifício,
aprender de Deus através de sacerdotes. A partir de Salomão, Salomão levanta uma estrutura física de alvenaria chamada o Templo de Salomão, que agora é um lugar onde os judeus, na velha aliança, iam voltar sua vida de adoração, centralizando sua vida de fé em Deus por meio do templo. Aonde no templo eles tinham que ir oferecer o sacrifício por meio dos sacerdotes que servia no templo, que era o mediador do povo para com Deus, aonde os sacerdotes ofereciam sacrifício do povo para Deus, a expiação para Deus, fazia intermédio do povo com Deus, o sacerdote. Isso na velha aliança. Então, a partir do ano 500 antes de Cristo, o templo dos judeus foi destruído pelo Império Babilônico. E aí, os judeus passaram a não ter mais um lugar de adoração a Deus. Não ter mais um lugar central onde eles iam oferecer seu culto a Deus. O templo é reerguido novamente no Império Persa, por Esdras. O templo é erguido novamente, o templo. E aí passaram a viver novamente a sua adoração no templo. No ano 70, depois de Cristo, o templo foi destruído pelo Império Romano. Se eu não me engano, o general Tito. Tchau, Nathalie. Até a segunda. O templo foi destruído. E a partir daí não tinha mais templo. Lugar para o povo oferecer sua adoração a Deus. É por isso que até hoje tem um pedaço do templo que chama-se o Muro das Lamentações, onde os judeus fazem a sua oração. Porque os judeus, o templo é um lugar importante para eles. E o templo vai ser reerguido de novo. Mas isso lá na frente é uma profecia que ainda vai se cumprir. Mas vamos voltar ao que a gente está querendo explicar. O que é a sinagoga? A partir daí, as sinagogas eram os lugares públicos dos gregos, onde eles tinham suas reuniões, que os judeus passou a usar para a leitura bíblica, para se reunirem para a leitura bíblica. A partir daí, os judeus se reuniam nas sinagogas. Não tinha mais templo. Não sei se está dando para você alcançar. E as sinagogas tornou-se um lugar onde os judeus se reuniam para estudar as Escrituras e ouvir as Escrituras sendo lidas. Mas a partir de Cristo, Jesus agora não estabeleceu mais lugar. Até porque que Jesus disse, porque no tempo de Jesus, o templo ainda estava de pé. E ele disse que seria destruído, derrubado. Jesus não falou do templo em si, ele falou do novo pacto, a nova aliança que Deus ia fazer com o povo, que não era mais onde o povo encontrava a presença dele, dentro de ambiente, aquilo ia ser desfeito. Agora a presença de Deus é em Cristo, o lugar de adoração a Deus, o lugar de encontrar Deus, o lugar de servir a Deus, o lugar de estar em Deus, o lugar do salvo para ser salvo em Deus. Não é mais em templo, em lugar geográfico, estrutura de alvenaria, é em Cristo, por Cristo. Esse é o lugar. E em Cristo, nós agora nos tornamos templo de Deus, aonde Deus habita, aonde o culto tem que ser oferecido, aonde a adoração tem que ser feita a Deus, aonde a vida com Deus tem que ser vivida. Não é ali na igreja, não é no templo, não é em canto nenhum. É em nós, no nosso viver, na nossa vida. Porque o templo, a casa, o lugar sagrado que Deus habita somos nós. Está entendendo? Então não precisa, em Jesus, não foi orientado ninguém a se conduzir numa vida para buscar, adorar, servir e ser de Deus dentro de nenhum ambiente. Dá para entender isso? Então, esse princípio de igreja com essa ideia pregada para o povo é a casa de Deus, é o altar de Deus. Isso é paganismo. Isso não é a verdade de Deus.
É por isso que eu prego tanto contra isso. O povo que vive dentro disso está perdido de Deus. A Igreja Católica, ela criou esse princípio maldito de casa de Deus, onde o povo centralizou a vida com Deus agora por meio de uma instituição, que hoje também vive essa ideia dentro das demais religiões, porque copiaram o sistema religioso evangélico, prega essa mentira também, porque é uma ramificação do sistema católico romano, com todos os seus princípios pagãos, todos os princípios pagãos vividos no sistema católico romano, é colocado para o povo viver no sistema religioso evangélico. Aprenda de Cristo, conheça a verdade, para ser liberto. Então por isso que eu prego contra essa mentira, esse engano maldito, que leva o povo a viver em maldição, escravizado, subjugado, numa vida anátema, dentro desse entendimento de igreja. Não, eu vou para a igreja servir a Deus, eu sou de Deus, estou na igreja, eu vou adorar a Deus, eu estou na casa de Deus, eu estou num lugar onde acontece um milagre, onde Deus opera, é na igreja, eu tenho que estar na igreja. Se não estiver na igreja, não tem Deus. É isso ou não é que o povo hoje está com a mente cauterizada com essa mentira? É ou não é? Pode perguntar a qualquer pessoa que vai dizer: para buscar Deus tem que estar numa igreja. Se você não for de uma igreja, você não é de Deus. Deus não é na sua vida. Os religiosos vivem presos nessa mentira, escravizados nos ambientes, subjugados dentro de regra e norma malditas, heréticas, onde praticam, devotam e consagram sua vida e seu viver nas maldições, vivendo as heresias, praticando o anátema, numa vida com entendimento corrompido, subjugado na autoridade dos líderes dentro de igreja, onde tornam-se escravos mentalmente. A vida do povo hoje é escravizada dentro das igrejas. O entendimento da vida do povo hoje não é dentro da vida comum, normal. É igreja. O povo está com a mente cauterizada. São robôs. A humanidade se tornou robô de religião. Cada um na sua. Cada um na sua verdade relativa de Deus. Aonde? Dentro da religião. Cada um na sua vida de Deus. Aonde? Por meio da religião. Os testemunhos de Jeová são robôs do sistema. Sociedade Torre de Vigia. Os católicos são robôs do sistema católico romano. Os evangélicos são robôs do sistema evangélico. A vida deles é vivida, pautada, centralizada na exclusividade das igrejas deles, da religião deles, dentro da denominação deles. A vida de Deus deles é nas igrejas. Eles entendem que se não estiver ali, não tem Deus. E se alguém é de Deus, tem que estar lá. Se não for da igreja, não é de Deus. Da religião deles, não é de Deus. E cada um se colocam como detentores da verdade, como lugar de salvação. O sistema católico romano diz que fora da igreja católica não há salvação. Os religiosos evangélicos dizem a mesma coisa. E todos centralizam Deus como objeto da religião, como a propriedade da religião, como exclusividade da religião. Não, você só pode ser de Deus e viver para Deus e ter Deus na sua vida se você for dessa igreja, dessa religião. Então, eis aí o motivo, irmão, porque eu prego tanto contra esse princípio de igreja, contra esta mentira do diabo, levando o povo a entender que a vida com Deus é a igreja, tem que estar na igreja, tem que servir na igreja, tem que estar sob a autoridade espiritual do líder da igreja. Mentira! Então, sabe por que muitos não pregam? Porque estão amarrados ao sistema, compromissados com o sistema, escravizados no sistema, e são propriedade do sistema igreja. Eu não, sou de Cristo, porque eu fui liberto, estou na verdade, conheci a verdade, e prego a verdade condenando essa mentira de igreja. Amém?